paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, jovens e crianças e adolescentes, pastores e obreiros. Um bom dia, meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, glorificado seja o nome do Senhor. Dê um like, se inscreva no nosso canal, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 13 de novembro de 2023. Que Deus abençoe na segunda-feira. Vamos ler a palavra de Deus primeiro em São Mateus 5, 17 ao 21, que diz sobre Jesus Cristo não veio revogar a lei, mas cumpriu. Não penseis vos, que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses pequeninos, esse mandamento posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarás no reino dos céus. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, irmãs, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, é que nós vamos meditar na palavra de Deus, contido em São Mateus 5, 17 a 20, que fala sobre o amor de Deus, mandando o seu Filho para dizer que veio para cumprir a lei. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo que hoje se ensina e que nós queremos é vaidade. Isso é no tempo da lei. Isto é no tempo da lei. Os profetas foi até João. E hoje não tem mais profeta. A lei não vale. Jesus Cristo não obrigou a lei. Ele chegou e disse, eu não vim revogar a lei, nem os profetas. Eu vim cumprir. A igreja é a noiva do Cordeiro. Enquanto no mundo estiver, estarás aqui para cumprir a lei de Deus e os profetas, porque muitos das profecias que foram transmitidas ainda não se cumpriu, será cumprida no tempo da igreja. A lei foi deixada e Jesus Cristo veio para cumprir e dizer para mim, para você, para nós, que é possível o homem cumprir a lei de Deus pelo amor que existe para com Deus. Amados e queridos irmãos, isso é bom para meditarmos na palavra, aleluia, para que não tenha palavras lisonjeiras em nosso coração, na nossa mente, e dizer, eu posso viver de qualquer maneira. Não, mas isso foi no tempo da lei. Isso é, Jesus Cristo não abrogou a lei. A lei continua, ele cumpriu. Cumpra, meu irmão, cumpra eu, meu irmão e minha irmã, a lei em minha vida, para a glória do nome do Senhor. Dê ouvido aos profetas. As palavras dos profetas continuam. Leia os profetas e vê quantas profecias que ainda não se cumpriu. E Jesus Cristo veio para cumprir. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Nada que a lei falou passará sem que se cumpra. Nem um tio, nem um jota. A lei disse o seguinte, aquele que matar com ferro será ferido. Aquele que adulterar morrerá. A lei disse, se você vê um animal do seu inimigo
caído debaixo da carga. Você tem que levantar, cuidar desse animal, para que ele não morra até que o dono venha buscar. Se algum meu, eu sendo seu inimigo, cair na sua casa ou na rua, você vira as costas ou você vai cuidar e me comunicar para que eu vá buscar. Está na lei. Jesus Cristo disse: eu não vim me rogar, eu vim cumprir. Então, meus queridos irmãos, na verdade, vos digo que até que passa o céu e a terra, nenhum jota, nenhum tio da lei, que tudo se cumpra. Nada que está na lei, enquanto não passar os céus e a terra, nada será omitido, e sim cumprido. A lei e os profetas, e Jesus Cristo cumpriu a lei e os profetas, e nos deu o encargo de vivermos e cumprirmos a lei e os profetas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, aqueles, pois, que violar um destes mandamentos, está falando de nós ensinadores, pastores, doutores da lei, aquele, pois, que violar um destes mandamentos. Cuidado, meus irmãos. Cuidado por você examinar a Bíblia e achar que um batonzinho, uma pintura no cabelo, um ferrinho no cabelo, um esmalte, marca no seu corpo, porque Jesus Cristo diz que a Bíblia que na coxa direita dele tinha um escrito. Cuidado que você ou eu não seja levado pelo engano que Satanás lança na mente e dizer isso não tem problema. E ensinar o povo. Veja bem, não disse que aquele que violar um destes mais pequeninos mandamentos, dos menores, e ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. O menor que seja o pecado, que está lá no mandamento. Está entendendo? O menor do pecado que está no mandamento da lei. Se eu ensinar que não tem problema, porque isso aí foi coisa da lei. Agora nós estamos na graça. Eu quero vos dizer que a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos. A graça de Deus nos alcançou pelo favor de Deus e nos comprou com seu sangue para sermos salvos. Agora nós somos povo de Deus, irmão de Jesus Cristo, comprado com o sangue dele. Essa é a graça. Mas a lei continua para nós. Na lei disse, se um homem casar, deixa o pai e a mãe e unir-se à mulher e ser os dois uma só carne. Jesus Cristo disse quando foi interrogado pelos escribas que Moisés deu uma carta dizendo que aquele que deixar a sua esposa deu uma carta de divórcio. Jesus Cristo disse que por causa da dureza do coração do povo, veja bem, e a nação não tinha o Espírito Santo, como o mundo de hoje não tem o Espírito Santo. Então, por causa da dureza do coração, se é de ficar se amigando para lá e para cá, deu divórcio. Mas Jesus Cristo disse, no princípio, não foi assim. E Jesus Cristo abriu um leque qualquer, que separar a sua esposa, não sendo por adultério,
e casar-se com outra, torna-se adúltero. E aquele casar com a repudiada torna-se adúltero. Ela também é adúltera. Porque se um tiver traído o outro, aí aquele que foi traído está livre para continuar. Agora, salve-se. Vamos sentar com os dois. Por que essa mulher traiu esse marido? Por que esse marido traiu essa mulher? A Bíblia também disse que o desejo da mulher é para o seu marido e ele a domina. Não há mulher, o desejo da mulher. O sujeito é o desejo. O desejo seu é para ele e ele domina. Amém? Então, quando a mulher chega a dizer, esse homem, ele me passa, deixa a noite toda, ele sai, vai para balada com outras mulheres, e eu não aguentei. É assim, ele não dá conta de mim. Eu estou arrependida. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O homem afirma que ele errou também, então ele entregou a esposa dele para outra pessoa. A Bíblia também afirma que o casal não deve se separar. Salve-se com mútuo consentimento para aplicarmos na oração. E terminando de orar, ajuntam-se os dois para que Satanás não tente outra vez. Não entre para tentar o casal. Então vocês veem que o casal tem um ajuste. É um para o outro. Então, quando nós cometemos esse pecado, mas isso não tem importância, de você e casa e segue à frente. Eu não digo que eu vou lançar no inferno, mas a Bíblia diz que eu sou o menor no reino dos céus. É por isso que eu falo para meus irmãos, cuidado, vocês podem ser bons ensinadores, grandes pastores que nem me conhecem como pastores, mas se não ensinar a verdade. O problema é que por muito tempo na igreja não ensinava. Tinha um código de ordens. Se cortar o cabelo é excluído, 6 meses. Se passar um batom é excluído. Se jogar bola é excluído. Se fizer isso é excluído. Se namorar com a pessoa não crente é excluído. Não tinha o ensinamento da Bíblia. Meu Deus, os homens foram chamados, capacitados pelo Espírito Santo e deixaram o Espírito do lado e começou a agir segundo o pensamento deles. Só que eles esqueceram que Deus deu a esses homens esposas, filhas, netos e netas. E quando as primeiras esposas deles velhas suportavam, veio as filhas, neta, neto, bisneto, e virou essa bagunça. Olhe quantas jovens foram excluídas da igreja porque namorou com um jovem não crente. E quantas jovens, famílias de pastores grandes, namorou até com traficantes. Estou mentindo? E não teve coragem de excluir. Ela vai ganhar ele para Jesus. Acabou com o ministério. O homem não aceitou Jesus, aceitou a moça. E o pai não teve condições de dizer, não, você não pode. A Bíblia disse que são julgo desigual. As filhas, netas e bisnetas começaram a cortar cabelos, pintar. E os pastores achou lá uma brecha na Bíblia. Será chamado o menor no reino dos céus. E quantos servos e servas foram excluídos? Jovens porque jogou bola. E hoje as igrejas têm clubes, tem time de futebol. Senhores, pastores, não foi eu, foi o pastor, você estava junto, porque eu era presbítero quando isso aconteceria. E se eu hoje apoiar o jogador de bola, bater palma nas Assembleias de Deus, tá bom? Corta o cabelo, eu estou em pecado, porque quando os senhores
excluía a mulher que aparava o cabelo. Não era batom, não. Não era prostituta. Que aparava o cabelo, eu era presbítero. E eu tinha de concordar e eu concordava. A maioria concordava, então é pecado. Quando disciplinavam a jovem, uma mulher, que falaram, os fofoqueiros iam falar pro pastor que ela estava numa igreja que batia palma, chamava aquela coisa. Excluía. E eu era presbítero lá. E eu nunca levantei para com o pastor, vocês estão errados, tá aqui na Bíblia. Porque eles me incluíam também. Então eu não bato palma na Assembleia de Deus, como já falei para alguns pastores. É pecado a Assembleia de Deus bater palma. São Mateus 5,37. A palavra do crente é sim, sim. Não, não. O que passar disso é procedência maligna. Me lembro que uma vez eu perguntei para um pastor aonde está escrito na Bíblia que é pecado bater palma. E ele disse, você quer contenda. E hoje ele bate palma. Amados, Jesus Cristo na lei disse. Então vamos ver. Se eu ensinar, observar esses pecados e ensinar a pessoa, a Bíblia diz que eu sou chamado grande do reino dos céus. Mas não diz se a pessoa não aceitar que eu devo excluir, porque a Bíblia não deu direito. Pelo contrário, nós pegamos a palavra de Deus, ele disse, olha, se seu irmão pecar contra ti, vai lá, conversa com ele. Leva mais uma pessoa. Se ele aceitar a conversa com você, se acertar, você ganhou para Jesus. Se não aceitar, leva mais uma testemunha. Se não aceitar, leve à igreja. Se ele não aceitar a igreja, não obedecer à igreja, considera como gentio. Não disse para ele, para mim, faça dele um gentio, porque eu não sou Deus para fazer o homem, nem homem, nem demônio. Considera como gentio. Considera como uma pessoa que está distanciada de Deus. Mas não disse para mim amaldiçoar. Eu não tenho poder de amaldiçoar. Eu tenho poder na mão para abençoar os meus irmãos, meus amigos, meus inimigos, este mundo, o ladrão, o salteador. Eu tenho autoridade da palavra de Deus para orar pelos enfermos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus cura. E aqueles que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Que ser grande, meu irmão, no reino dos céus, observe a lei, essas palavras para você, medite no coração e ensine para a igreja. Jesus Cristo quer o seu coração. Cuidado com esses tempos de vaidade. Jesus só quer o coração. Olha, Deus não quer que você faça marca no seu corpo. Não quer que você rapa o cabelo. Não quer que você coloque se pinta. A Bíblia não ama o pecado e a vaidade. Tudo aquilo que o mundo faz. O divórcio é para o mundo. A igreja devia, como crente, dizer, nós não divorciamos. O dia que Deus me recolher, minha esposa está livre para casar com quem quer que seja, desde que seja no Senhor. E assim a mulher, mesma coisa. E glorificar o nome do Senhor. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essa palavra de Jesus Cristo, no versículo 20, é pesada. Se a minha justiça, porque eu vos digo, Jesus, que se a minha justiça, não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. A minha justiça. Veja bem, o que é justiça para você? Eu quero vos dizer que eu participei por 2 noites
de uma reunião para excluir um casal da igreja. Diretorias, pastores, e eu fazia parte. Enfrentei, pela misericórdia de Deus, eu e mais 2 pastores. Toda a diretoria, o presidente, que estava cometendo a injustiça na vida. Agora eu pergunto, eu tenho que fazer o quê? Concordar com o meu presidente ou concordar com a Bíblia? Ele era o pastor presidente. Podia ser escriba, fariseu, ter a justiça no braço, ter poder, mas estava errado. Ele estava tratando de coisas pessoais, não da obra de Deus. Tudo bem, a pessoa foi excluída. Mas até a última hora, eu levantei na frente do casal de pastores, e você, estão errado, está na Bíblia, está errado, está errado. Foi queimado? Fui. O outro pastor foi. O outro foi mandado embora do ministério. Mas a justiça nossa não exceder a muito as escribas e fariseus, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. Meus amados, para nós sermos crente em Cristo Jesus. Eu me lembro que um pastor foi me tirar do campo da igreja por fofocas. E que tem dentro da igreja, né, é muita coisa. E me chamou e disse: pastor, nós estamos com o cabelo branco. Senta, pastor, por favor. Fala do seu ministério. Ele é presidente, eu não. Quem sou eu? Mas não do meu. O seu ministério, não sei quem te deu. O meu foi Deus. Se quer a igreja, se a igreja é sua, fala o que você quer fazer. Agora, no meu ministério, não toca. Ele ficou quieto. Eu vou ter isso pra cá. Pega a igreja, tá certo, não tem conta, se manda. Mas no meu ministério, não. O Deus me deu o ministério porque você é um pastor presidente, quer tocar em mim. Cuida do seu ministério. Não sei quem te deu. Não, tô falando o meu, foi Deus, e não aceito. Não vou tocar no seu nem no meu. Isso na sala, nós dois. Amados, nós somos homens de Deus. A Bíblia é para mim. Eu não posso julgar o meu pastor. Falar que ele não é pastor. Agora, ele não tem direito de dizer para mim que eu não sou pastor, porque não foi ele que me deu o ministério. Foi Deus, em Cristo Jesus, que me chamou. Então eu tenho que escolher. Se eu não exceder a muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. Meus queridos e amados irmãos, se eu sei que o irmão e a irmã está passando dificuldade financeira, física, espiritual, pecado, está buscando ajuda. Se eu tratar como faziam os escribas e fariseus, apedrejar, a minha justiça não excede em muitos deles. Para mim ter justiça, a exercer mais do que, bem maior que a deles, eu tenho que sair, sentar com essa família, conversar, apresentar a deles a palavra de Deus, o amor de Deus para com a vida deles, o plano de Deus na vida deles e a astúcia de Satanás também contra a vida deles. Quando eles ouvirem tudo, mostrando dentro da Bíblia com amor, eles vão voltar para Cristo. Satanás toma uma bofetada na cara. Esse casal vai se levantar, vai andar, e Satanás cai por terra. Amados, naquele dia que eu vou receber, é que eu vou ver a Cristo Jesus me julgando, me apontar os meus pecados, que todos os dias, ao deitar para dormir, apresento a Deus e Cristo Jesus os meus muitos pecados, de palavra, de atos, de pensamentos, e peço misericórdia, que me perdoa.
Se eu tiver que levantar hoje para pecar, escandalizar a obra, a família e a nação, me prepara na noite que antecede esse dia e me recolhe para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, ora pela nossa nação, ora pelo nosso presidente, ora pelos deputados estaduais, deputados federais, o Senado. Ore pelos juízes, ore pelo nosso governador de estado, ore pelos prefeitos da cidade, ore pelos vereadores, ore pelos nossos policiais, pelas nações, ore pela igreja, pelos pastores presidentes, pelos demais pastores, missionários e missionárias, ore pelos jovens, crianças e adolescentes que são a igreja do amanhã, ore pela essa nação, ore pelo esse homem, pela mulher que está em pecado, em adultério, em prostituição, em droga, em energia, ora por estuprador, ora pelo assassino, pelos drogados, pelos passadores de droga, ora por eles para ser salvo, ser filho de Deus, ora por Israel, ora pela a guerra que está na Rússia, na Ucrânia, Israel em guerra, ore por a cidade de Israel. Ore por este mundo, ore pela igreja, ore por mim, ore pelos cancerosos, lunáticos, ainéticos, cegos. Ore por aqueles que estão enfermos no leito do hospital. Ore pelos presos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nas tuas mãos, meu irmão, minha irmã, tem poder e autoridade do Espírito Santo, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A paz do Senhor.